bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, meus amigos. Estamos aqui, a semana iniciando, queremos agradecer a Deus mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não vamos agradecer somente pelo dia que começa, mas por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que hoje o dia seja um dia iluminado, um dia abençoado, e que sejamos gratos por todas essas bênçãos e até pelos milagres que nós não enxergamos e que Deus envia para cada um de nós. Porque Deus, Ele sempre nos sustenta. E Jesus, neste momento, está conosco, nos ajudando. Vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria, para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. Então, ouvindo a melodia, o barulho dos pássaros, o som da natureza, vão inspirar e respirar profundamente, visualizando a imagem do Cristo, esta luz que nos ilumina sempre. E vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 78, que diz o seguinte: para ser feliz, jogue fora as mágoas, os melindres, as lembranças amargas só servem de tormento para quem os carrega. Não tenha ódios, planos de revide, desejos maus, numa espécie de luta contra a consciência. A consciência, por ser divina e pura, segue normas próprias, invioláveis, e se alimenta do perdão, da alegria e da paz. Acredite que todos têm mais virtudes do que defeitos. Compreenda-os e aceite-os, assim defendendo a sua própria paz, o bom futuro e a prosperidade. Esquecer as mágoas é mostrar força interior e livrar-se de um peso na consciência. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar a nossa semana jogando tudo aquilo que é de ruim para fora. Vamos aprender a perdoar e a nos perdoar. Que Deus nos ajude. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 10. O homem no mundo. É uma mensagem de um espírito protetor. Foi deixado no ano de 1863, lá na França, em Bordeaux. Nosso amigo disse o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações. Não se perturbem por pensamentos fúteis ou mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes
os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade, onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens, procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar, nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, eleve o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizarem qualquer atividade, eleve também o pensamento a Deus e procure não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha a purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É, no entanto, com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagine que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Pois é, meus amigos. Vamos aqui interpretar um pouco essa passagem do Evangelho. Esse tema, esse capítulo, sejam perfeitos, é para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Jesus não está dizendo aqui que ele está querendo a perfeição absoluta, porque essa perfeição absoluta somente Deus tem. Mas ele pelo menos pede a perfeição relativa, e todos nós podemos conseguir. Infelizmente, a humanidade ela está
tão perturbada, que a primeira contrariedade faz com que o homem se distancie de Deus. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E poucas são as pessoas que, ao passarem por algumas situações de sofrimento, de doença, lembram de elevar os pensamentos ao alto, né? Na maioria das vezes, eles até elevam o pensamento, mas questionando: por que eu? Por que está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Então, em vez de questionar, o homem poderia agradecer a Deus por aquilo que está passando. Porque os espíritos superiores, eles nos informam, através de várias maneiras, que a dor, o sofrimento, a doença, serve para purificar a nossa alma. Mas, infelizmente, existem aqueles que são incrédulos, que duvidam disso e, por esta maneira, não aceitam essas informações espirituais. Muitos pensam que a gente só vive uma única vez. E sendo assim, por achar que a gente só tem uma vida e que esta vida é agora, quando estão passando por alguma situação, qualquer situação que seja, elas precisam das respostas de seus sofrimentos. E essas respostas têm que chegar agora, aqui e agora. Então, são pessoas que ainda vivem muito apegadas ao lado material. Pessoas que ainda não conseguem entender o mundo espiritual. Por que nós estamos passando por isso? E não se interessam a buscar este entendimento, este conhecimento. Então, nosso amigo aqui, o Espírito Protetor, nessa passagem, ele não está dizendo que o homem precisa viver só de preces, né? Que nós temos que viver dentro da igreja o tempo todo, dentro de um templo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aqui que o homem encarnado, que está nesse mundo, ele precisa viver no mundo. Ele precisa participar das alegrias, dos prazeres que este mundo oferece, não fazendo mal a ninguém, nem a si próprio. Ou seja, nada que possa vir a prejudicar a nós mesmos, a infringir as leis de Deus. Nós devemos, pois, aproveitar todas as oportunidades sociais que Deus está nos proporcionando, porque nós não podemos viver isolado. Então, fazendo um resumo, nós precisamos viver no mundo, mas não deixar o mundo nos escravizar, como muitas pessoas fazem, pelo simples prazer. Meus amigos, Jesus, Deus, todos os nossos amigos espirituais que cuidam da gente, eles sabem das nossas imperfeições. Mas o objetivo final, né, da criação do nosso espírito, o objetivo final da nossa alma é a perfeição. Deus nos colocou aqui para que a gente possa evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Mas isso só depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas, do que nós estamos fazendo, alimentando a nossa alma,
Porque aquilo que a gente alimenta é o que a gente vai levar quando partirmos daqui. Este corpo, ele é passageiro, mas a alma é eterna. O nosso espírito é eterno. Nós precisamos colocar na nossa mala aquilo que vai ser bom para cada um de nós. Vamos deixar o ódio, o rancor, vamos resolver essas nossas pendências enquanto estamos aqui. Voltamos para isso. Então vamos pedir a Deus que Ele nos ajude nesta nossa caminhada. Vamos fazer por onde? Não é só pedir, vamos também fazer a nossa parte. Vamos nos transformar, buscar aquilo que nós precisamos para purificar o nosso coração. A prece, as boas leituras edificantes, tudo isso ajuda. Bons filmes, bons livros, uma boa conversa, isso irá nos ajudar. Que Jesus esteja sempre conosco, nos dando sabedoria, que a gente possa refletir sobre a passagem do Evangelho de hoje, sobre as leituras edificantes, as mensagens. E vamos neste momento todos, numa só vibração, agradecer a Deus por mais uma semana, porque estamos vivos. Agradecer a toda a equipe espiritual que faz parte deste Evangelho, aos nossos anjos, guardiões e mentores espirituais. Agradecer a Jesus, porque está sempre conosco, nosso governador, e pedir a Ele que nos dê saúde do corpo e da alma, que possa nos ajudar sempre. Vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso universo, e que Jesus nos ajude. Que assim seja. A reflexão final de hoje diz o seguinte: não se preocupem quando quiserem lhe tomar algo que você carrega, seja um cargo, uma tarefa ou até mesmo uma pessoa. É Deus tirando de você a responsabilidade, o peso e a dificuldade e colocando sobre as costas do incauto, que passará a partir daquele momento a responder por aquela tarefa ou missão e te deixará livre para novas experiências, significando que você já cumpriu com os propósitos junto ao que está sendo tomado de si. A porta que abre e te liberta vem por mãos de quem precisa passar pelo peso da responsabilidade para aprender os valores do esforço e do respeito, tornando-se responsável pelo que toma em suas mãos. E por ele responderá. Então, siga livre, leve e feliz. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso dia. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.